tozinho, põe ali. Uma canetada ele resolve. Uma canetada. Só que nós estamos chegando num ponto que isso afeta a vida da população. Por quê? Porque a economia, ela mexe com a vida das pessoas. Sim. Por exemplo, esse aumento do dólar agora não está nos preços ainda. Daqui a uma semana, daqui a Já 2, vai- 3 já vai vai começar. afetar. Vai aumentar combustível, vai aumentar o preço de alimentos que foram importados. Que veio da China, pronto. Vai aumentar gasolina. E aumentando Aí aumenta gasolina. a farinha. Tudo que é carregado por caminhão vai aumentar preço. Isso significa o quê? Empobrecimento das pessoas. Então... O atual cenário econômico do Brasil apresenta um quadro complexo, marcado por desafios persistentes e algumas contradições nas políticas adotadas. Uma análise realista exige reconhecer um verdadeiro desastre da atual administração pública federal em conter a elevação do dólar e restabelecer a confiança do investidor estrangeiro no país. Desafios macroeconômicos. Inflação e taxa de juros. Embora a inflação tenha mostrado sinais de arrefecimento em alguns momentos, ainda persiste em níveis que demandam atenção. O Banco Central tem mantido a taxa Selic em patamares elevados para conter as pressões inflacionárias, o que, por outro lado, impacta negativamente o crescimento econômico, encarecendo o crédito e desestimulando investimentos. Crescimento econômico moderado. O crescimento do PIB tem se mostrado modesto, com projeções que indicam um ritmo lento nos próximos anos. A combinação de juros altos, inflação persistente e um cenário externo ainda incerto contribui para essa perspectiva. Dívida pública elevada. A dívida pública brasileira segue em patamar elevado, o que limita a capacidade de investimento do governo em áreas essenciais como infraestrutura e programas sociais. O aumento dos gastos públicos sem a contrapartida de um aumento na arrecadação ou corte de despesas em outras áreas agrava esse quadro. A questão cambial, dólar. A alta do dólar é um fator de preocupação, com impactos diretos na inflação, principalmente nos preços de produtos importados e combustíveis, e na competitividade da indústria nacional. Diversos fatores influenciam a taxa de câmbio, incluindo cenário internacional. A força do dólar globalmente, influenciada pelas políticas monetárias do Federal Reserve, Banco Central Americano, e por incertezas geopolíticas, exerce pressão sobre o real. Política fiscal brasileira. A percepção de risco fiscal, relacionada à trajetória da dívida pública e à credibilidade das políticas econômicas, também afeta o câmbio. A falta de confiança dos investidores pode gerar fuga de capitais e pressionar o dólar para cima. Intervenções do Banco Central. O Banco Central tem atuado no mercado cambial com o objetivo de suavizar as flutuações do dólar, utilizando reservas internacionais e outros instrumentos. No entanto, a eficácia dessas intervenções é limitada diante de pressões externas e internas mais fortes. A avaliação de fracasso da equipe econômica em conter a alta do dólar é complexa, pois fatores externos também exercem forte influência. Contudo, a falta de medidas fiscais consistentes e a percepção de instabilidade econômica interna podem intensificar a pressão sobre a moeda. O governo gasta demais. É simples assim. O gasto do governo é absurdo. A gastança é absurda. As estatais dando prejuízos absurdos. Mas não conserta porque não quer isso. É política, Paulo. Olha, é política. Né? Acho que eu prefiro trabalhar os dados e cada um chega à sua conclusão. As estatais davam lucro, hoje dão prejuízo. E aí, eu não gosto do pensamento binário. Se não é lulista, é bolsonarista. Fica essa coisa binária. Não estou falando de política, estou falando de economia. Perfeito. Estamos falando de economia. O governo gasta demais. E como gasta demais, gasta mais do que arrecada. O déficit hoje está na casa de 1 trilhão. Tem noção? No ano. Está maior do que da época da pandemia. Puta merda. Isso, só que nós não temos pandemia. Então é um gasto descontrolado. Esse gasto descontrolado faz com que o governo tenha que emitir papéis para pagar. Como é que faz? Sabe o Tesouro Direto? Esses papéis que o pessoal compra para poder ganhar um dinheiro?
para ganhar uma rentabilidade, Uhum. é uma renda fixa, não é? Então ele tem que emitir muito papel para as pessoas comprarem. Só que como ele está gastando demais, a ameaça de calote aumenta. Aí Sim. quem compra fica desconfiado para comprar esse papel, e principalmente o investidor internacional. Perfeito. E aí o que ele tem que fazer para atrair mais pessoas? Tem que subir os juros. Então o juro sobe porque quem compra esse papel não está confiando muito. Então deixa eu dar um estímulo maior, por isso que o juro vai subindo. Então gasto público eleva juros. E aí como a desconfiança não para de subir, você tem um fluxo menor de gringos comprando, trazendo dólar e comprando real. E aí isso Perfeito. faz com que o real se desvalorize. Então qual é a tendência para o futuro? Se não houver uma mudança no comportamento do governo, vai aumentar mais. O dólar vai aumentar mais. Parabéns. Entendeu? Eu falo assim que a política, eu sempre falo isso, falo assim, cara, você falou de entra um e sai outro, eu acho que eles bolaram um esquema, não digo só de... que assim, o cara fala, porra, bom, estamos aqui no controle disso aqui você cuida, é uma empresa pública, que ele é teu sócio, só tomando dinheiro não te dá porra nenhuma, só toma teu dinheiro, né? Todo mês tem que pagar lá 26%, sei lá quantos por cento a sua empresa paga, e aquela grana que eles vão pegando da galera e criando novas leis para aumentar mais, O imposto. Mas fundo a gente eleitoral... racha, quer emprego pra tua prima, E por aí vai. e o cara, todo esse sacrifício de dor da jornada aí do vendedor, Isso. do empreendedor, Ilusão. o cara resolve ali num paletózinho, põe ali Uma canetada ele resolve. uma canetada. Só que nós estamos chegando num ponto que isso afeta a vida da população. Por quê? Porque a economia, ela mexe com a vida das pessoas. Sim. Por exemplo, esse aumento do dólar agora não está nos preços ainda. Daqui a uma semana, daqui a Já 2, vai- 3 já vai vai começar. afetar. Vai aumentar combustível, vai aumentar preço de alimentos que foram importados. Que veio da China, pronto. Vai aumentar gasolina. E aumentando Aí aumenta gasolina. a farinha. Tudo que é carregado por caminhão vai aumentar preço. Isso significa o quê? Empobrecimento das pessoas.